Há muito tempo se fala sobre o lado sombrio e assustador da indústria cinematográfica de Hollywood. Inúmeras teorias de conspiração espalhadas pela internet com rumores sugerindo que celebridades como atores, produtores, cantores e diretores fazem parte de sociedades secretas que se envolvem em atos terríveis em pursuit do poder do sucesso da fama e da evasiva juventude eterna. Algumas pessoas acreditam que essas teorias nada mais são do que invenções destinadas a difamar celebridades e prejudicar suas carreiras. Outras acreditam genuinamente que muitos desses indivíduos famosos estão conectados a alguma forma de entidade maligna ou força espiritual oculta. Mas o que acontece quando essas alegações surgem das profundezas de Hollywood, com pessoas de dentro compartilhando suas experiências perturbadoras envolvendo colegas famosos? Essas experiências vão desde o envolvimento no tráfico e exploração sexual de menores até o abuso psicológico e até mesmo a associação com cultos satânicos. Depoimento impactante do ator e diretor Mel Gibson, que além de estrelar vários filmes de sucesso no passado, ficou conhecido internacionalmente por dirigir o filme A Paixão de Cristo, que continua sendo o filme de maior sucesso ao retratar o sacrifício e a morte de Jesus Cristo. Até hoje Mel Gibson conta que um dia teve um encontro pessoal com o próprio Anticristo e a partir daí sua carreira foi arruinada. Será que esse ator realmente ficou cara a cara com aquele que, segundo a Bíblia, assumirá o poder sobre a terra e dominará a humanidade durante o período da Grande Tribulação? Fique comigo até o fim porque contarei a vocês sobre esse encontro e o que aconteceu com a carreira de Mel Gibson desde então, e no final darei minha opinião sobre se essa pessoa poderia ser o possível Anticristo. Mas antes de começarmos, apenas peço que você se inscreva no meu canal. É só clicar no botão inscrever-se abaixo do vídeo e depois ativar o sininho de notificação, pois quero te ajudar na sua caminhada com Deus todos os dias, ok? Então vamos começar. Mel Gibson nasceu nos Estados Unidos e ganhou fama internacional no final da década de 1970 com o filme Mad Max, uma produção de baixo orçamento que cativou o mundo e elevou o jovem ator à cena como uma das grandes estrelas do cinema. A partir daquele momento tornou-se um dos talentos mais cobiçados por produtores e diretores de filmes americanos e acabou atuando ao lado de atores e atrizes muito famosos da época. Em 1987 saiu outro filme de sucesso. Quem não lembra direito de Arma Mortífera? E o sucesso de Mel Gibson foi crescendo. Ele fez dezenas de outros filmes de sucesso, emprestou sua voz a filmes de animação como Pocahontas da Disney, entre muitos outros trabalhos de sucesso, mas o pico de Mel Gibson ainda estava por vir. Em 1996, ele ganhou o Oscar de melhor ator e melhor diretor com o filme Coração Valente, que conta a história da batalha pela independência da Escócia no século XIII. O personagem de Wallace Mel Gibson entra na batalha e se apaixona pela luta pela liberdade de seu país após sua esposa ser brutalmente assassinada pelo exército inglês. Hollywood e o mundo esperavam que a partir daquele momento Mel Gibson se tornasse um dos maiores nomes da história do cinema ao lado de Steven Spielberg, por exemplo, mas logo após o ator que era querido por todos começar a ter seu nome envolvido em uma série de escândalos, polêmicas relacionadas ao uso de álcool e questões de controle da raiva. O estranho é que apesar de todas as notícias que canais de fofocas e revistas publicaram, Mel Gibson continuava aparecendo calmo e carismático em entrevistas, passeios pelas ruas, nunca ofendendo ou agredindo ninguém, mas os escândalos continuavam chegando. Ele foi preso por dirigir embriagado, acusado de fazer comentários preconceituosos contra negros e supostamente fez ameaças contra sua ex-mulher. Infelizmente, essa sequência de acusações negativas fez com que a reação do público sobre Mel Gibson aumentasse dramaticamente, fazendo com que o ator não fosse mais chamado para participar de nenhum grande filme. O estranho é que outras estrelas de Hollywood na mesma época foram acusadas de coisas muito piores e nada aconteceu. Enquanto isso, Mel Gibson estava desaparecendo da cena de Hollywood. Ele até assumiu alguns papéis menos importantes em alguns filmes da época, mas a mídia dificilmente promoveu as produções e os cinemas estavam quase vazios porque para o público a imagem que restou de Mel Gibson foi aquela de um homem bêbado, louco e desequilibrado que batia em mulheres e insultava pessoas de outras raças e por isso não merecia uma segunda chance nem merecia que seu lado das acusações fosse ouvido. E você deve estar se perguntando agora, mas por que Mel Gibson passou por tudo isso indo do céu ao inferno em tão pouco tempo?
O que o fez perder o controle de sua vida assim, sem aparentemente nada acontecer, e é aí que chegamos ao tema deste vídeo. Em 1998 ele deu uma entrevista para um canal de televisão americano que despertou a fúria da imprensa e da indústria cinematográfica contra o ator. O tema da entrevista foi o cotidiano das estrelas de Hollywood, seus contatos, amizades, as pessoas com quem interagiam e saíram para jantar, e nessa ocasião Mel Gibson contou uma experiência estranha. Ele teve durante um encontro com o ator Christopher Van, conhecido por filmes como Sleepy Hollow, Clique e Me Pegue Se Puder. Esse encontro entre os dois atores aconteceu em um hotel em Nova York e, segundo Mel Gibson, foi tão assustador que ele realmente sentiu que estava enfrentando um demônio. Ele flutuou de um lado para o outro. Ele estava vestindo preto e era como um daqueles filmes antigos de vampiros em que eles não andam, mas deslizam, e ele era um dançarino. Você sabe. E ele é um cara muito inteligente. Começamos a conversar. Comecei a falar sobre a Idade Média e ele começou a falar sobre torturas porque eu li este livro sobre tortura e tentei me lembrar de algumas coisas mais hediondas que eu já li neste livro, e ele estava adorando. Meu assistente estava lá e ele foi embora porque ele não aguentava mais. Sim, o ar esfriou e então ele saiu e eu queria ir embora porque eu sabia que não queria trabalhar com ele. Sim, ele estava ficando assustador e então eu me virei e estava no topo do Península Hotel. Eu me virei para evitar seu olhar firme. E ele começou a sorrir e eu pensei: ah, não, Chris Walken é o anticristo. Você sabe, quando eu vim aqui, eu era Deus, eu tinha 20 e poucos anos, na primeira vez que realmente vim aqui, você sabe. Eu tinha um monte de estranhas suspeitas paranoicas sobre o que diabos estava acontecendo porque havia um monte de coisas que eu não conseguia entender direito. E ninguém se preocupou em me explicar, eles não entendem, e eu formei um monte de opiniões sobre a cidade e sobre as pessoas. Com certeza isso não poderia ser porque um lugar inteiro não pode ser como uma cidade estranha. Você sabe onde o estranho entra e todas as pessoas estão no bar e todas calam a boca quando ele olha para elas e eles dizem para você não ir para casa no morro, e é assim, então você vai embora e pensa que não. Isso é que eu estava errado. Quero dizer, isso é loucura pensar que sou paranoico. Imaginei aquelas coisas que não poderiam ser. A razão pela qual fulano de tal estava agindo como se pudesse, então você descobre mais tarde na pista que está exatamente no caminho certo com muitas dessas coisas, não especificamente na pista, que alguns de seus piores pesadelos eram reais na época. Quando Mel Gibson falou sobre o neon vermelho e o número 666, exatamente no dia em que ele encontrou Christopher Walken no meio daquele hotel em Nova York, me chama a atenção é que Walken sorriu ao ver a reação de Mel Gibson diante daqueles números, pois sabia que o ator era cristão e sempre fazia questão de falar sobre sua fé para as pessoas. Talvez Christopher estivesse zombando de Mel Gibson e de suas crenças, e que ficou tão claro que o assistente de Mel Gibson se sentiu mal naquele ambiente e teve que sair porque não suportava a opressão espiritual que estava vivenciando naquela reunião. E depois dessa reunião, Mel Gibson e Christopher nunca mais se encontraram e muito menos trabalharam juntos em qualquer projeto, e o pior é que a partir daí tudo começou a dar errado na vida de Mel Gibson. Por muito tempo, como vocês podem ver, durante anos ele foi acusado, julgado pela mídia e pelas pessoas, e uma vez a atriz Whoopi Goldberg defendeu publicamente seu amigo, dizendo que ele nunca foi racista como todos diziam. A vida de Mel Gibson só começou a mudar em 2004 quando ele produziu o filme A Paixão de Cristo. Ele queria lembrar ao mundo inteiro que Jesus veio à Terra não só para falar de paz e amor. Ele veio com a missão especial de morrer em sacrifício para que sua mensagem de paz e amor fosse a única verdadeira e tivesse o maior significado da redenção humana. E como eu disse, nenhuma produção cinematográfica na história conseguiu retratar a profecia bíblica da vinda do Messias sofrendo tão bem. Veja o que a Bíblia diz: mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, ele foi esmagado pelas nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, como ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós voltou-se para o seu próprio caminho, e o Senhor colocou sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca. Foi levado como um cordeiro ao matadouro, e como uma ovelha diante de seus tosqueadores fica em silêncio. Assim ele o fez, não abriu a boca, e o filme foi um verdadeiro sucesso, arrecadando mais de US$ 600 milhões.
lotando cinemas nos Estados Unidos e em vários países ao redor do mundo e o mais importante, trazendo milhares de vidas a Jesus e resgatando muitos que estavam se desviando do Senhor. Diante disso, eu entendo que o que Mel Gibson passou naquele encontro com Christopher e nos anos seguintes com todas as perseguições e injustiças foi na verdade uma grande batalha espiritual. Satanás talvez não soubesse que Deus já tinha planos de usar Mel Gibson para fazer um filme sobre o sacrifício de Jesus porque ele não tem o poder de prever o futuro, mas ele sabia que esse homem temia Deus e ele realmente queria ser usado por ele de uma forma poderosa. Por isso o inimigo usou todas as suas armas para tentar destruir Mel Gibson e frustrar os planos do Senhor, mas em nenhum momento Deus o abandonou e a vitória veio, tanto que agora Mel Gibson está concluindo a continuação de seu filme que se chamará A Paixão de Cristo. E o ator Jim Cavell disse que este será o maior filme da história mundial e que todos os envolvidos já estão enfrentando muitos ataques espirituais durante as filmagens. E agora quero dar minha opinião sobre Mel Gibson. Pensar que Christopher Walken é o anticristo. Irmãos e irmãs, eu honestamente não concordo com ele não. Creio que na época Mel Gibson tivesse uma ideia bíblica sobre as reais características de quem seria esse homem e por falta de conhecimento da palavra ele fez essa afirmação. A palavra de Deus diz que o anticristo será um homem muito poderoso e influente, um ser carismático e muito articulado nos campos da política e da religião e que enganará as pessoas e as obrigará a adorá-lo. Christopher Walken é um homem conhecido no mundo do cinema e tem o respeito de Hollywood e é isso, mas acredito sim que ele pode ter sido usado por Satanás naquele encontro com Mel Gibson para tentar atacá-lo espiritualmente, mas isso não faz daquele ator um anjo caído e, muito menos, um dos seres do Apocalipse, ok? Se você gostou dessa mensagem e desse vídeo, compartilhe com seus amigos e familiares e se inscreva no meu canal. Vejo você no próximo vídeo. Que Deus te abençoe poderosamente.